Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai estudar as propriedades dos triângulos isósceles e equilátero. São dois triângulos importantes que a gente vai estudar eles separadamente. Propriedades dos triângulos isósceles e equiláteros, e a gente vai fazer exercícios. Esse conteúdo está no livro de vocês, na unidade 3, capítulo 4, das páginas 86 a 88 e na página 92, que eu peguei alguns exercícios. Bora para lá, pega o seu material, tudo que você vai precisar aí. Propriedades dos triângulos. Agora vamos estudar um pouco mais os triângulos isósceles e equilátero. Já sabemos que os triângulos isósceles são aqueles que possuem as medidas de pelo menos 2 de seus lados iguais. Já os triângulos equiláteros são aqueles que possuem as medidas de exatamente iguais, as 3 medidas iguais. Muito bem. Então a gente já sabe e lembra o que é um triângulo isósceles e o que é um triângulo equilátero. Lembra na aula sobre esse conteúdo que eu falei que é muito importante você definir e identificar os triângulos de acordo com os seus lados e ângulos, tá? Os nomes, ou seja, quando eu falar em triângulo isósceles, então já vem à sua mente que é um triângulo que vai ter pelo menos dois lados iguais, certo? E o equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Vejamos as propriedades, algumas propriedades envolvendo os triângulos isósceles e equilátero. Vamos primeiro estudar aqui os triângulos isósceles. Triângulo isósceles. Então, como já falei, quando você falar em triângulo isósceles, você automaticamente já sabe que é um triângulo que tem pelo menos 2 lados iguais. No nosso caso aqui, o lado AB é igual ao lado AC, certo? E um lado diferente, que aqui é o BC. Perfeito. Olha só algumas propriedades importantes do triângulo isósceles. Em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, que a mediana, o que é a mediana? Vocês lembram da aula anterior? Que a gente falou sobre mediana do triângulo, altura, bissetriz, mediatriz e tal. Então, mediana de um triângulo é o segmento de reta que vai unir um vértice ao ponto médio do lado oposto, tá? Nesse caso aqui, a gente tem essa mediana, do vértice, partindo do vértice A, onde P é o ponto médio. Aí ele está falando que num triângulo isósceles, porque como ele tem 2 lados iguais, a mediana, a altura relativa à base, ou seja, quando eu traço também uma reta aqui, perpendicular à base, a altura e a bissetriz do ângulo coincide, ou seja, essa reta aqui, tanto ela é mediana, altura e bissetriz ao mesmo tempo, tá bom? Então, nossa primeira propriedade sobre triângulos isósceles é aqui, a mediana, a altura e a bissetriz relativos, é lógico, à base, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice A, neste caso aqui, coincidem, são a mesma, tá certo? Perfeito. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Propriedade muito importante que a gente vai utilizar demais. Devido um triângulo isósceles ele ter 2 lados iguais, os ângulos da base são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Tudo bem? Os ângulos da base de qualquer triângulo isósceles têm a mesma medida. Juntando essa propriedade com a propriedade que você sabe que
a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, você consegue resolver aí vários tipos de exercício, tá? Então, propriedade muito importante, os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, têm a mesma medida, tá? Eles são congruentes. Muito bem. Tranquilo aqui? Propriedades dos triângulos isósceles. A mediana, a altura e a bissetriz coincidem e os ângulos da base são congruentes. Segura aí que a gente vai já utilizar essas propriedades. Vamos aqui para as propriedades do triângulo equilátero. Preste atenção. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para a gente ler o que tem aqui, olha. O triângulo equilátero é também isósceles, pois apresenta dois lados congruentes. Vamos ver aqui. Certo, as propriedades que vimos valem para os triângulos equiláteros. Perfeito. E aí, vocês leram os que tem nesse balãozinho aí? Muito bem, olha só. Aí você pode dizer, professor, um triângulo equilátero, ele é isósceles? Com certeza, não é? Um triângulo isósceles precisa ter pelo menos dois lados iguais. Um triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Então, as duas propriedades que a gente viu aqui do triângulo isósceles vale para o triângulo equilátero. E mais uma propriedade para o triângulo equilátero específica, tá? Então, o triângulo equilátero, ele tem as propriedades do triângulo isósceles e mais uma, que é, em todo triângulo equilátero, os 3 ângulos internos são congruentes, certo? Em todo triângulo equilátero, os 3 ângulos internos são congruentes, ou seja, ele possui a mesma medida. A mesma medida. A mesma medida. Professora, então, em um triângulo equilátero, já que os 3 ângulos internos possuem a mesma medida, cada ângulo vai ter 60 graus? É isso? É isso, muito bem. Por quê? Por que cada ângulo vai ter 60 graus? Ora, professor, eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Perfeito. Se os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais, 180 dividido para 3, eu vou ter 60 graus. Né? Eu vou ter 60 graus para cada ângulo, perfeito. Então, segura essa ideia também, tá? Põe aí na sua cabeça, em um triângulo equilátero, os ângulos internos são iguais a 60 graus. Perfeito. Muito bem, muito importante essas propriedades. Essa propriedade e que os ângulos da base de um triângulo isósceles são equiláteros. E que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, tá? E os ângulos de um triângulo equilátero são congruentes também. E, portanto, são cada um 60 graus, ou 60 graus, porque eu sei que a soma dá 180. Perfeito. Muito bem. Só isso, professora? Só isso, tá? Tá bem tranquilo. E a gente vai o quê? Aplicar essas propriedades para resolver as questões a seguir. Ok, vamos continuar nossa aula. Agora vamos aplicar essas propriedades que a gente estudou para resolver as seguintes questões, tá? Então, aplicando as propriedades dos triângulos, que você já conhece, mais essas específicas de um triângulo isósceles, de um triângulo equilátero, vamos responder as questões. Basicamente, a gente vai utilizar, em quase todas as questões, a propriedade que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, é muito importante você ter sempre isso em mente, tá bom? Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106 graus. Quanto medem os outros 2 ângulos desse triângulo? Então, veja só. Ele está me dizendo que o triângulo é isósceles. Tudo bem? O que significa dizer que esse triângulo é isósceles? Automaticamente você já lembra daquela propriedade. Bem, se o triângulo é isósceles,
eu sei que dois lados são congruentes, ou seja, dois lados vão ter a mesma medida. Perfeito. E você sabe o que mais sobre triângulo isósceles? Isso tem que vir à mente. Você sabe que os ângulos da base são também congruentes, ou seja, tem a mesma medida, certo? Perfeito. Muito bem. Então, essas informações você já tem que estar na sua mente quando se ouve falar em triângulo isósceles, que dois lados são iguais e que os ângulos internos da base são congruentes, têm a mesma medida. Perfeito. Agora ele diz que um dos ângulos internos mede 106 graus. Então, você já tem uma informação que um ângulo já vale 106 graus. Correto? Correto. Professora, mas como que eu sei que é esse? Não poderia ser um desses outros? Bem, esses dois ângulos são iguais, não é verdade? Tem que ter a mesma medida. Então, se aqui for 106 graus e aqui for 106 graus também, a gente vai passar de 180 graus, que é a soma total dos ângulos internos. Então, isso não é possível, tá? Então, já sei que este ângulo diferente equivale a 106 graus. Muito bem. Mas nós não conhecemos, e é o que ele quer saber, quem são os outros dois ângulos, que a gente vai chamar aqui de x, tá certo? Aí você já puxa, se eu tenho ângulos internos de um triângulo, então a gente vai utilizar aquela propriedade, que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que é a melhor forma para você encontrar um ângulo desconhecido, tá bom? Então vamos lá. Você tem que 106 graus mais x é igual a 180, tudo bem? Que é a soma desses ângulos internos. Então, você tem que 106 graus, 106, cadê o 6? Aqui. Mais x, 2x, é igual a 180 graus. O que você está procurando? Você está procurando esses dois ângulos, não é verdade? Ou seja, o valor de x. Então, vamos isolar o x. 180 graus. Tá positivo, 106 vem negativo. 180 graus menos 106 graus. Eu vou ter que 2x é igual a 74 graus. Certo? E 2x, quem é x? Se o 2 está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo 74. 74 dividido para 2 é igual a 37 graus. Certo? Então, a gente encontrou o valor de x, que é o valor desses outros ângulos aqui. Cada ângulo vale 37 graus. Então, quanto mede os outros dois ângulos desse triângulo? Medem 37 graus. Olha, uma coisa que eu estou observando muito no material que eu estou recebendo é que vocês não estão fazendo as contas, tá? Os cálculos não estão registrando. A maioria coloca só a resposta, tá? Eu não vou considerar só a resposta. Então, eu quero o cálculo, embora eu esteja aqui fazendo com vocês, mas é para vocês estarem fazendo o material, tá bom? E não só olhar. Então, faz todo o cálculo, se não entendeu, faz de novo. Isso aqui é para você aprender, tá certo? Segunda questão. Na figura, a representação do triângulo ABC é isósceles. Outra informação aqui, olha só, isósceles. Aí daí já vem à sua mente, se é isósceles, vão ter lados, pelo menos dois lados iguais e os ângulos da base são iguais. Aí ele informa que o lado AB é congruente ao lado BC, ou seja, esse lado é congruente a esse lado, tem a mesma medida. Calcule a medida de x e de y indicadas na figura. Quanto que vale x e quanto que vale y, tá? Então,
observa, recolhe as informações e o procedimento vai ser o mesmo. Eu estou falando de ângulos internos. Então, você automaticamente já sabe que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ok, você sabe também que esse é um triângulo isósceles e que os ângulos da base são iguais. Mas qual é a minha base? Olha só, esse triângulo só está invertido, tá? A base vai ser o lado diferente. Esse lado é igual a esse. Então, minha base só pode ser essa aqui, ó, AC, tá? E veja que eu já tenho um ângulo na base que é 67 graus. Então, quanto que vale x? Hein? Quanto é que vale x? Professora, os ângulos da base são iguais, não são? São. Então, x é 67 graus? É. Fácil. Logo, você já tem um valor de x, que é 67 graus. Agora, qual é o valor de y? Lembrando, tá bom, que a gente está procurando o valor de x, que já achamos, e o valor do ângulo y, que agora a gente vai procurar. Perfeito. Veja que eu já tenho os 2 ângulos, falta só o y. Ah, professora, agora então vou aplicar lá a soma dos ângulos internos, que é igual a 180 graus. Isso. Então, você tem que y mais 67 graus, que é o valor de x, mais 67 graus, que é esse outro ângulo, é igual a 180 graus. Agora, nós vamos isolar o y, não é? Vamos fazer logo essa soma. Y mais 67 mais 67 graus vão ser igual a 134 graus. Correto? Agora, isola o y, ou seja, o 134 graus que está positivo vem negativo. E o valor de y vai ser o resultado dessa subtração. 180 graus menos 134 graus é igual a 46 graus. Correto? Perfeito. Então, x é igual a 67 graus e y é igual a 46 graus. Tranquilo, tá? Novamente, eu quero as contas, os cálculos, não apenas o resultado, tá bom? Próxima. Olha, eu já deixei até um espaço aqui reservado para vocês fazerem os cálculos. A figura mostra 2 trechos de 600 quilômetros cada um, representado pela linha cheia, BC e BA, percorridos por um avião. Qual é o valor de x, medida do ângulo BCA? Ou seja, qual é o valor de x? Está representando esse ângulo BCA. Perfeito. Professor, ele não está falando se o triângulo é equilátero, se ele é isósceles. Olha, ele não está falando com todas as letras, tá? Mas ele está te dizendo, ele está dizendo que a figura mostra 2 trechos de 600 quilômetros cada um. Se cada um tem 600 quilômetros, meu querido, é porque eles são iguais, não é verdade? BC é a mesma distância de BA, ou seja, tem o mesmo quilômetro, então eles são iguais, perfeito. Então, você pode afirmar que é um triângulo isósceles? Pode, eu tenho 2 lados iguais. E qual é a base? A base é aquele do lado diferente, tá bom? Ó, esses lados aqui são iguais, que eu estou marcando com 2 linhas, e esse lado aqui com uma linha é a base, é o lado diferente, tá bom? Se quiser, ó, você vira seu desenho para você enxergar melhor, tá certo? Então, ó, esse ângulo que vale x, esse ângulo também aqui vai valer x, não é? Por quê? Porque eu tenho um triângulo isósceles e os ângulos internos da base são iguais. Se eu estou falando que aqui é x, então aqui também é x. E aí, professora, como é que eu encontro o valor de x? Veja, soma dos ângulos internos. Como que você faz a soma dos ângulos internos? Ah, já sei. A gente vai somar todos os ângulos. X mais 135,
que é igual a 180. Exatamente. Então, vou colocar a resposta da terceira bem aqui. E a gente vai fazer x mais 135 é igual a 180. Tá vendo como a gente utiliza demais essa propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, é algo que vocês com certeza já têm em mente, tá bom? 2x, por x mais x, 2x, igual a 180, menos 135, tá bom? Eu estou levando 135 para o segundo membro, tá positivo e negativo, tá certo? Então, 2x é igual a 180 menos 135, vai ser igual a 45 graus. Tudo bem? 2x, portanto, igual a 45 graus, x vai ser igual a 45 graus dividido para 2. 2 está multiplicando, então ele vem dividindo, certo? X, portanto, faz aí o cálculo, se você está com dúvida, quanto que é 45 dividido para 2, faz a continha, tá bom? Vai ser igual a 22,5 graus. Perfeito? Perfeito. Então, qual é a medida de x? A medida de x é igual a 22,5 graus. Tranquilo, não é verdade? Bem tranquilo. Certo? Vamos ver o que é que temos ainda. Aqui temos uma quarta questão. Caio saiu de um ponto A, passou pelo ponto B, caminhou de B até C e retornou ao ponto A, conforme mostra o esquema. Considerando que as distâncias AB e AC são iguais, olha a informação importante. As distâncias desse segmento AB e AC são iguais, tá bom? Tem a mesma medida. Calcule a medida do ângulo, a medida x do ângulo BAC. Esse valor aqui de x que ele está querendo que a gente encontre. Então, quanto que vale x? Beleza. Olha só. Veja que aqui no início foi só informaçãozinha aqui, mas o que interessa, quando ele fala as distâncias de AB e AC são iguais. Pronto. Aí você matou a questão. Porque se eu tenho aqui dois lados iguais no triângulo, é um triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, eu sei que os ângulos da base... Professora, mas como eu vou saber quem é a base? A base, meu amor, é o lado diferente. Eu não tenho esses dois lados iguais? Qual é o lado diferente? É esse aqui. Então, aqui é minha base, tá certo? É minha base. Se eu já tenho um ângulo da base que é 65 graus, o outro obrigatoriamente também vale 65 graus. Por quê, professora? Pela nossa propriedade de triângulos isósceles. E ângulos internos da base de um triângulo isósceles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Tudo bem? Professora, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Olha, se eu estou falando de ângulos internos, para encontrar valores de ângulos internos, a melhor opção é essa. A soma dos ângulos internos é igual a quanto? 180, muito bem. Então, se eu quero encontrar um valor, um ângulo interno, eu vou por esse caminho que é o melhor, não tem erro. 65 mais 65 graus é igual a 180. Então, pausa seu vídeo, tenta resolver as questões, tá? Que é bem tranquilo. Aí depois você confere. Vamos somar aqui os termos semelhantes. 65 mais 65 é igual a 130, que é igual a 180.
X, portanto, vai ser igual a 180. 130 vem com sinal negativo. X, então, será igual a 50 graus. Perfeito. Certinho? Certinho. Professora, mas aqui, quando eu fiz 65 mais 65, eu sei que é 130, para 180, falta 50. Então, já sabia automaticamente que o valor de X é 50. Certo? Muito bem. Tá? Então, tem questões como essa que a gente nem precisa de cálculo para resolver. Mas eu quero de vocês o cálculo, tá? Embora sejam questões simples, mas eu quero o registro aqui. Tudo bem? Quinta questão, você já sabe que em um triângulo isósceles, a altura e a mediana relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem. No triângulo isósceles ABC da figura, no qual os lados BA e BC são congruentes, BA e BC são congruentes, BM é a mediana relativa à base AC. Qual é o valor da medida de X indicada nessa figura? Olha só, já tem a figura aqui desenhada. Esses lados aqui são iguais, pelo menos 2, então já posso afirmar que esse triângulo ele é isósceles, tudo bem? E minha base está aqui, ó, minha base é AC. Perfeito? Perfeito. Ah, professora, se esse triângulo é isósceles, e a base é AC, e eu já tenho um ângulo que vale 73 graus, então posso dizer que o outro também vale 73 graus? Pode, lógico que pode. Por quê? Porque os ângulos internos de um triângulo isósceles da base, os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, são iguais, certo? Perfeito. E daí, professora, como é que eu faço agora para encontrar o valor de X? Vamos aqui, preste atenção comigo. Ele disse que BM é a mediana, correto? Mas daí você lembra lá da nossa propriedade do início, que a gente estava estudando, que em todo o triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz, elas coincidem, ou seja, são a mesma. Se aqui é a mediana, então eu sei que também é a bissetriz. Ah, tá. E se é a bissetriz, o que a bissetriz faz no ângulo de um triângulo? Divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Se esse aqui é a bissetriz, é porque ele tinha o ângulo B todinho, passou essa bissetriz e dividiu em dois ângulos congruentes. Perfeito? Perfeito. Então, eu sei que aqui também vale X, que é a soma, né, desses dois ângulos. Como são iguais, é uma bissetriz, está dividindo o ângulo ao meio, duas medidas iguais, certo? Certinho. Professora, eu posso aplicar a mesma propriedade? Pode aplicar a mesma propriedade que vai dar certo, lógico, da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu sei que X mais X é o valor aqui do ângulo B, correto? Correto. Ou seja, eu tenho 2x, que é o valor do ângulo B, mais 73 graus, mais 73 graus. Isso tudo aqui tem que ser igual a quanto? 180. Perfeito. Muito bem. Então, você tem 2x mais 73 graus mais 73 graus é igual a 146 graus. Isso. Que é igual a 180. Vamos isolar aqui, 2x igual a 180 graus menos 146. Correto? Correto. Então, nós temos aqui 2x, portanto, será igual a 34 graus.
Agora a gente quer saber só o valor de x, de cada x, né? Então, vamos isolar o x. Se ele está multiplicando, 2 vem dividindo e realiza a divisão. 34 dividido para 2 é igual a 17 graus. Exatamente. Pronto. Então, quanto que vale o ângulo X? Um ângulo X aqui vale 17 graus. Tá certo? Se ele quisesse saber o ângulo B todinho, aí sim, você pegaria X mais X, que seria 34. Mas ele só quer saber quanto que vale um ângulo X. Tudo bem? Ok. Então, são questões básicas, tá? Que a gente aplicou aqui a propriedade. Usamos basicamente a mesma ideia, a mesma propriedade, que propriedade de triângulo isósceles e a propriedade da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Tudo bem? Então, espero que pelo menos essa parte aqui vocês tenham compreendido, tá? E eu quero muito que vocês estudem de verdade. Eu estou observando no material que eu estou recebendo de volta que não está legal ainda de todo mundo, tá bom? Tem muita gente que está deixando a desejar. Ou seja, que assiste a aula, mas põe só a resposta, ou que escreve muito rápido, esquece as coisas, tá? Eu quero a participação maior de vocês. Tudo bem? Então, até a próxima. Ok, vamos acompanhar aqui a atividade que eu quero que vocês tentem ao máximo resolver, tá certo? São questões que envolvem ângulos, triângulos, tá? E você vai utilizar as propriedades, basicamente as propriedades, né, que a gente mais utilizou, de triângulo isósceles e a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180 graus, tá certo? Então, quero muito esforço de vocês. Eu vou iniciar a questão, fazer a leitura, a interpretação, e aí vocês vão continuar, tá bom? Então, espero que todo mundo tente e consiga. E se não conseguir, daí você pode me procurar, tá bom? Olha, de vocês do 8º ano, o pessoal não pergunta muito não. Pelo WhatsApp, né? Não tira dúvidas. Então, não tenham medo, pode mandar uma mensagem, tirar a dúvida, tá certo? Sobre o conteúdo. Então, vamos aqui. Vamos fazer a leitura. Eu vou montar a questão e vocês vão continuar. Beleza? Primeira, dois ângulos opostos. Olha que bacana. Nós já começamos aqui com ângulos OPV. Vocês lembram? Então, são conceitos de ângulos e triângulos muito importantes na resolução de exercícios, tá? Porque quando fala nisso, você tem que automaticamente lembrar o que significa. Então, o que significa ângulos OPV? Ângulos opostos pelo verso. Então, eu já sei que esses ângulos são congruentes, possuem a mesma medida. Ou seja, a gente pode usar uma igualdade entre ângulos. Dois ângulos OPV medem 3x mais 10 graus e x mais 50 graus. Um deles mede. Beleza. Então, a ideia é, eu tenho um ângulo que é igual a 3x mais 10 graus e tenho outro ângulo que é igual a x mais 50 graus. Veja que todos os dois dependem do valor de x. Tudo bem? Então, para eu saber qual a medida de um e de outro, eu preciso encontrar qual é o valor de x. E como é que você vai fazer isso? Utilizando a informação que ele te deu, que esses ângulos aqui são OPV. Se eles são opostos pelo vértice, você pode escrever que 3x mais 10 é igual a x mais 50. Tudo bem? Ah, bacana. Daí, o que você faz agora para encontrar o valor de x? Você isola os termos, né, que tem a variável x. Tá no segundo membro, vem para o primeiro com o sinal trocado. 50 tá positivo, vem negativo. Certo? Beleza. 3x menos x, 2x. 50 menos 10, 40 graus. Eu falei que ia só começar, mas já estou quase terminando a questão, né? 40
dividido para 2. X, portanto, vai ser igual a 20 graus. Peraí, ele não está querendo saber o valor de X, então não vai marcar a letra A, não. Ele quer saber um deles, qual é o valor de um deles. Para você saber isso, você vai substituir o valor de X. Aí, isso eu vou deixar para vocês. Para X igual a 20. Para X igual a 20. Quanto que vale esse ângulo de 3 vezes X mais 10 graus? Aí você vai fazer o quê? Vai substituir X aqui, igual a 20, e encontrar o valor desse ângulo, que vai ser tanto. Aí você me diz, né? E quando X é igual a 20, para esse outro ângulo, X mais 50. Muito fácil, né? Eu já deixei a questão pronta, mas eu quero que vocês concluam, tá bom? Que a pergunta é qual o valor de um deles, tá bom? Então, qual o valor desse primeiro ângulo? Substitua o valor de X. Qual o valor desse ângulo? Substitua o valor de X e me dá a resposta. Beleza? Beleza. Questão 3. Que no caso aqui seria 2, né? 2, olha aqui. Mas tudo bem. Em um triângulo isósceles ABC, em que AB é congruente a AC, o ângulo A mede o dobro da soma dos outros dois ângulos. Então, a medida do ângulo A é... Professora, eu não entendi nada. Eu não entendi o enunciado. Olha, requer leitura e interpretação, tá? E, lógico, conhecimento das propriedades. Então, vamos aqui com calma. Um triângulo isósceles, certo? Um triângulo isósceles. Então, aqui vamos tentar desenhar um triângulo isósceles. Mais ou menos isso. Um triângulo isósceles A, B, C. Muito bem, vamos por partes. Ele diz que os lados AB e AC são congruentes, tá? Esse sinalzinho aqui significa congruência. Então, eu estou dizendo que esse lado AB e esse lado AC é congruente. Perfeito. Ele diz que, olha só, antes da gente partir para a próxima informação, vamos fazer a interpretação logo. Eu tenho um triângulo isósceles, que meus lados iguais são esses, então meu diferente é essa base BC. Perfeito, minha base é o lado diferente, então eu sei que esses ângulos aqui são iguais, tudo bem? Como ele não dá valor, eu vou chamar de X. Você pode botar a letra que você quiser, beleza? Perfeito. O ângulo A mede o dobro, olha só. O ângulo A mede o dobro da soma dos outros dois ângulos. Vai com calma. Esse ângulo A aqui é o dobro da soma desses dois ângulos aqui. Então, preste atenção aqui comigo. O ângulo A vai ser igual ao dobro, ou seja, quem é o dobro? Duas vezes quem? A soma dos outros dois ângulos. Quem são os outros dois ângulos? X e X. Então, o ângulo A vai ser igual a 2 vezes X mais X, 2x. Então, a medida do ângulo A vai ser igual a 2 vezes 2x, vai ser igual a 4x. Muito bem. Então, eu sei que esse ângulo aqui, vale 4x, tá? Só que ainda tem esse xzinho aqui, que eu preciso saber qual é o valor para determinar quanto vale o ângulo A, que é a pergunta que ele está fazendo. Qual a medida do ângulo A? Qual é a medida do ângulo A? Eu sei que o ângulo A vale 4x, mas quem é x? Professora, nós temos aqui um triângulo, ó, x, 4x. Então, a soma desses três ângulos internos é igual a 180 graus. Se a gente montar uma equaçãozinha, a gente pode encontrar o valor de x, correto? Corretíssimo.
Então, você tem que 4x mais x é igual a 180 graus. Perfeito. Certo? Então, você tem que 4x mais x são 6x, igual a 180 graus. X vai ser, portanto, 180 graus sobre, ou seja, dividido por 6. X é, portanto, 30 graus. 30, vale 30. Perfeito. Se x vale 30, ai, professora, eu vou marcar o 30 aqui, que achei 30. Não, porque ele está perguntando qual é o valor de x, de um ângulo, da base. Não, ele quer saber qual é o valor do ângulo A. E eu sei que o ângulo A vale 4x. Portanto, aí você diz, ó, o ângulo A vale 4x. Então, o ângulo A vai valer 4 vezes, quem é x? 30. Vezes 30, que é igual a 120 graus. Então, meu ângulo A vale, é isso aí, 120 graus. Agora sim. Então, não se precipite, leia a questão, faça a interpretação geométrica, tá? O desenho ele é muito bom para ajudar a gente a enxergar melhor. Entenda o que é que está pedindo, leia a questão várias vezes para você compreender, tá? E aí sim você responde. Beleza? Veja só, mais uma vez, eu falei que é só iniciar a questão e acabei já respondendo aqui para vocês. Mas tudo bem. Mas eu quero todas essas continhas feitas aí por vocês, que vocês compreendem. Se não compreender o processo, alguma dúvida que ficar, aí vocês me perguntam. Tá, essa aqui vou deixar para vocês. Na figura a seguir, a representação do triângulo ABC é isósceles. Perfeito, olha só a informação. Vai marcando isósceles. Por que ele é isósceles? Porque AB é congruente a BC. Aí você já vem aqui e marca, ó, quais são os lados que são iguais. Por que é importante? Porque o lado que é diferente vai ser a sua base. E com a informação que você tem, que se é minha base, no caso aqui AC é minha base, é porque esses ângulos da base são iguais, tá? Então é importante você saber identificar quem é a base do triângulo. Muito bem. Então, professora, ele quer o valor de x em graus. Então, fica fácil. Porque eu só vou fazer o que? A soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Tudo bem. Perfeito. Vai nessa que dá certo. Certo? Tudo bem? Aí você diz, professora, mas eu não tenho o valor dos ângulos internos aqui. E agora? Aí eu te digo, tem, só enxerga melhor. O que você tem aqui? Você tem o valor do ângulo externo, correto? Correto. Tem o valor do ângulo externo. Mas se você pegar todo esse ângulo aqui, ó, o ângulo externo com o interno, isso aqui é igual a quanto? Isso é igual a 180 graus. Por que, professora, que é 180 graus? Olha bem, temos um ângulo raso. Um ângulo raso é igual a 180 graus. Neste caso, como eu já tenho aqui 155 graus, quanto é que falta para 180? 25 graus. Isso. Então, professor, eu posso afirmar que esse ângulo vale 25 graus? Pode. Pode. Então, se esse ângulo vale 25 graus, que é o ângulo da base de um triângulo isósceles, quanto que vale esse ângulo? Ah, também vale 25 graus. Exatamente. Perfeito. Aí, você tem algumas possibilidades para você fazer. Olha, como essa reta aqui é perpendicular à base, essa é minha altura, é minha bissetriz, é minha mediana, tá? É a bissetriz, significa então que esse ângulo aqui também vale x. Então, você pode somar x mais x, 25 igual a 180 graus e vai dar o resultado. Como você também pode só considerar esse triângulo aqui, olha. Como esse ângulo é de 90 graus,
Aí você faz 90 mais x mais 25 igual a 180 graus, também dá certo. O resultado vai ser o mesmo, tá? Então, essa daqui eu vou deixar para vocês concluírem. A gente já fez várias questões desse tipo, já está bem especificado aqui os valores, só falta agora vocês calcularem, tá bom? Eu vou observar direitinho quem é que fez, quem terminou. Professor, eu tentei, não entendi. Então, manda uma mensagem para mim, tira a sua dúvida comigo, tá bom? Mas tenta fazer, é interessante. Muito bem, está quase terminando. Questão 5. Considere um triângulo cujos ângulos medem 3x mais 10, 2x e 70 graus. Então, quais são as medidas desse triângulo? 3x mais 10, 2x e 70 graus. Perfeito. Determine o valor de x. Professora, como que eu vou determinar o valor de x? Ora, meu amor, preste atenção, são ângulos de um triângulo. Eu tenho uns 3 ângulos. Então, se você soma os ângulos internos de qualquer triângulo, esse é um ângulo, 3x mais 10, mais o segundo ângulo, 2x, mais o terceiro ângulo, 70 graus. 70. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Muito bem, 180. Perfeito. Agora resolve essa equação. Encontra o valor de x, tá? Resolve essa equação e me diz aí quanto que vale x. Resolveu? Encontrou o valor de x? Perfeito. Então, primeiro você vai fazer isso daí, ó. Encontrar o valor de x. Encontrou o valor de x? É o que você vai fazer depois. Aí você já respondeu a letra A, né? Determinar o valor de x. Mas ele quer que você determine os ângulos internos. Aí, depois que você encontrar o valor de x, você vai substituir. Para x igual a tanto, aí você substitui, ó, o primeiro ângulo é 3 vezes x mais 10. Isso aqui é quanto? O segundo ângulo é 2 vezes x, que vai dar igual a quanto? E o terceiro você já tem, que é 70 graus, tá? Então, você já tem o terceiro ângulo, só falta encontrar esses dois outros ângulos. Você encontra e o terceiro ângulo você já tem. Tudo bem? Então, encontra aqui e esse está ok. Como é que você encontra? O valor que você encontrou para x, você vem aqui e substitui. Aí bota 3 vezes o valor de x mais 10 é igual a tanto. 2 vezes o valor de x vai ser igual a tanto. Então, você encontrou os ângulos, certo? E aí, na letra C, você vai classificar o triângulo quanto aos lados. Se você encontrar, por exemplo, dois ângulos internos iguais e um diferente, é porque ele é um quê? Um triângulo isósceles, não é verdade? Então, veja só, o nosso terceiro passo para a letra C, você vai ter essas possibilidades. Vai depender do segundo passo da letra B, tá? Você encontrou dois resultados iguais. Dois resultados iguais. Pronto. Encontrei dois resultados iguais e um diferente. Eu encontrei que meus ângulos internos são dois iguais e um diferente. Então, se assim acontecer, qual é essa classificação? Qual é esse triângulo? É um triângulo isósceles. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Agora, você encontrou que os ângulos são todos diferentes. Um deu uma medida x, outro deu uma medida y, e outro deu uma medida z. Não pegou. Deixa eu colocar outra cor. Vermelho já tem. Verde.
Então, professor, eu encontrei que esses ângulos aqui são em 3 medidas diferentes. Se ele tiver 3 medidas diferentes, qual é a classificação para um triângulo que tem, né, as 3 medidas diferentes? Ou seja, ele vai ter os 3 lados diferentes. É um triângulo escaleno. E se por acaso, né, o meu triângulo tem os 3 ângulos iguais, ele é um triângulo equilátero. No entanto, essa possibilidade a gente descarta, porque se já um ângulo tem 70 graus, eu sei que pelo menos um é 70 graus. Para os 3 ser iguais, para os 3 ângulos ser iguais, tem que ser igual a 70 graus. E 70 mais 70 mais 70 graus já dá 210 graus, então não tem essa possibilidade. A soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, esse triângulo é isósceles ou ele é escaleno? Então, me diga você, quais valores que você encontrou para esses 2 ângulos e identifique qual é o tipo de triângulo. Um triângulo ABC é isósceles. Calcule a medida dos ângulos B e C da base, sabendo que o ângulo A é igual a 72 graus. Perfeito. Vou fazer a interpretação aqui, geométrica com vocês. Triângulo isósceles ABC. Calcule os ângulos B e C, que são ângulos da base. Ele está dizendo que esses ângulos são da base. Se é um triângulo isósceles, é porque são iguais, certo? São iguais. Ele quer que você encontre. Você não sei, professor, então vou chamar aqui de X. Chama de X, chama de Y, de A, de B, de Z, de S, o que você quiser. Mas ele disse que o ângulo A é igual a 72 graus. Perfeito. Então pronto, você já tem a resposta. Ele quer saber o valor dos ângulos de B e C. Quem são os ângulos de B e C? X e X, valores iguais. Você já tem a resposta aí. Basta você somar os ângulos internos, igualar a 180 e encontra o valor de X. E aí? Eu quero a resposta, tá bom? Teve dúvida? Não conseguiu? Pode me procurar. Tem o meu contato no material, tá certo? Desafio para vocês, bacana. Esse desafio é top. Eu realmente quero ver quem consegue resolver. O quadrilátero ABCD é um quadrado. Olha as informações, é um quadrado. O que significa ser um quadrado? Que os lados são iguais, todos os lados são iguais, tá? E que os ângulos são ângulos retos. Muito bem, muito bem. E o triângulo ABE é equilátero. Olha só. ABE. Esse triângulo é equilátero. O que significa um triângulo equilátero? Que tem os 3 lados iguais. E outra propriedade importantíssima dos triângulos equiláteros é que os ângulos internos são iguais. Perfeito. Se aqui vale X, aqui também vale X. E aqui vale X. Então, a dica aqui tem que calcular o valor da expressão X mais Y mais Z. Então, você vai procurar o valor de X, o valor de Y e o valor de Z. Primeira dica para você encontrar o valor de X. Olha só, o triângulo equilátero, os ângulos são iguais. Então, você tem X mais X igual a 180. E aí você já mata a questão, você já encontra o valor de X. Tudo bem? Compreendeu? Então, calcula o valor de X aí para mim. Pausa, calculou? Ok. Agora volta. Então, você já tem o valor de X. Tem que encontrar Y e Z. Olha que interessante. Olha que interessante. Y e X estão aqui, ó, formando um ângulo reto, formando um ângulo de 90 graus, né? Olha só essas retas aqui. Forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Professora, eu já sei quem é X. Você já sabe quem é X. Então, X mais Y vai ser igual a 90 graus.
Perfeito, porque eu tenho um ângulo reto, tá? Que é o complemento do outro. Muito bem. E aí você isola a variável y e encontra o valor de y. Encontrou? Perfeito. Ok, você já tem x e já tem y. Agora z. Olha onde que z está. Veja qual é o triângulo que z está. O z está num triângulo isósceles. Por que é isósceles? Olha, esse lado é igual a esse lado. Tá? São iguais. Então, é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, aqui é a minha base e os ângulos da base também são iguais. Logo, esse lado, esse ângulo, também vale z. Pronto, professora, matei a questão. O valor de y que você já tem, mais z é igual a 180. Calcula, faz a equação, calcula e você já tem o valor de x, de y e de z. Agora, soma todos os valores. Compreendeu? Não compreendeu? Vou notar aqui o primeiro que você vai fazer. Primeiro você vai fazer o quê? Encontrar o valor de x. Onde você encontra o valor de x? Somando aqui, ó, x mais x mais x, 3x igual a 180. Certo? 3x igual a 180. Tá quase respondido aqui. Aí, qual é o valor de x? Aí, qual é o valor de x? Qual é? Perfeito. Segundo, você já encontrou x, falta y. X mais y dá 90 graus. Então, você tem que x mais y é igual a 90 graus. Ou seja, y vai ser o quê? 90 menos x. X você já tem, tá? Então, substitui aqui e aí você vai encontrar o valor de y. Tranquilo. Encontrou y? Encontrou. Agora vem para o terceiro passo, que é encontrar z. A z está aqui nesse triângulo isósceles. Então, você sabe que y mais z, porque está na base, então os ângulos internos da base de triângulo isósceles são iguais. E essa soma é igual a 180 graus. Isso. Então, você tem aqui, ó, 2z vai ser igual a 180 graus menos y. Gente, eu respondi a questão, não tem condição. Eu já respondi a questão aqui para vocês. Z, tá? Então, você achou o valor de x, achou o valor de y, achou o valor de z. Agora, me responda quanto que vale x mais y mais z. Tudo bem? Então, todos que estão assistindo a este vídeo agora, vão fazer essa questão para mim, assim como as outras. E vão concluir essa questão aqui, tá certo? Então, muito bem. Espero realmente que esteja ajudando vocês com o conteúdo, tá? E eu espero mais ainda que vocês se esforcem cada vez mais, tá? Tenham bastante esforço. Eu faço esses vídeos aula aqui para vocês com o maior carinho, o maior prazer, mas eu realmente queria ter um retorno de vocês a mais. Que vocês se esforcem bastante a aprender esses conteúdos. Serão muito importantes, né, para estudos futuros, tá certo? Então, beijos e até a próxima.